Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 754, capítulo 23, Livro dos Médiuns da Obsessão, questão de número 243. Então, já que a insônia se faz presente, vamos trabalhar, né? Até porque nesta segunda-feira, Vó Leontina pretende começar a gravar a respeito do tema felicidade, depressão, aceitação e também suicídio. Então esses índices, eles estão, aliás, esses itens, os índices estão muito altos. Então nada melhor que tratar do assunto para ver se ameniza um pouco mais, né? Porque uma palavra que a gente fala já consola. Então, aqui reconhece a obsessão pelas seguintes características. Nós nos encontramos na característica de número 6. Então, olha só a de número 6, uma das características da obsessão. Tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Então, essa também é uma das características. Tomar a mal. Então, a pessoa toma a mal a crítica das comunicações que recebe. Então, ele não recebe, ele não admite as críticas das pessoas, os médiuns, né? A sétima, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Kardec, nós já comentamos isso, na época da codificação, esse cabelo está incorporado, não é possível, gente. Na época da codificação, Kardec, ele enfrentou um sério problema, porque era médium de tudo quanto é lado psicografando. 2022, nós ainda temos isso ainda na atualidade. Infelizmente, para a gente ver como são as coisas. Justamente por falta de estudo da doutrina dos espíritos, as pessoas aderem ao fanatismo. Então, você pode observar. Você vai às casas espíritas, você quase não vê médiuns educando a faculdade mediúnica, psicográfica. Você quase não vê médium educando. Mas assim que vem um médium de fora,
realizar um trabalho psicográfico em determinadas casas, mas o que aparece de médio depois psicografando não está escrito. Aí você fala assim, mas está errado? Não, não está errado. Mas precisamos tomar muito cuidado, porque não é assim não. A pessoa necessita pelo menos uns 2, 3, 4, 5, 8 anos de exercício, de educação. Porque nós temos que pensar uma coisa, gente. Não é o dom mediúnico que precisa ser educado, e sim o médium é que deve passar por um processo de educação, de disciplina. O médium é que precisa, durante aquele período, se disciplinar. Então eu vejo pessoas dizendo assim, precisa desenvolver a mediunidade aqui, a mediunidade ali, mediunidade aqui, mediunidade ali. Gente, não existe desenvolvimento de mediunidade, não. Desenvolver mediunidade. Onde já se viu isso? Ah, mas no livro dos espíritos, no livro dos... Gente, isso é tudo termo. Os bons espíritos, eles tiveram que usar certos termos para ficar mais adequado ao nosso nível evolutivo. Mas nós temos que raciocinar que esses termos é para aquelas pessoas que, num nível mais inferior, se encontra. Aqueles que já conseguem raciocinar, ele tem que raciocinar. Então não existe desenvolvimento de mediunidade. Existe sim autoevangelização do médium. Existe educação mediúnica. É quando a pessoa estuda, é quando a pessoa adquire disciplina, prudência, bom senso e por aí em diante. Então, se você vê assim, meio que abrindo boca, essas coisas assim, bocejando, não se preocupa não, sabe? Porque isso é madrugada, isso é 2:30 da manhã. O danado do sono não vem por alguns motivos, então eu vou perder tempo. Eu vou ficar rolo para lá, rolo para cá na cama. De jeito nenhum, vamos trabalhar. Tem muita dívida para pagar. Então, a 8ª, constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar a seu malgrado. Pensa bem. Então a pessoa, coitadinha, não quer falar nada a respeito dele, mas ele é forçado através desse processo obsessivo a sempre ele acaba comentando alguma coisa. Nona, né? Rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa, o objeto. Rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou desordem, né?
Então, nós já comentamos isso aqui no outro vídeo. Então você observa que quando fala-se em subjugação, tem que abrir a boca. Que vergonha. Não esquenta a cabeça não. Quando fala-se em subjugação, fascinação, como que é o outro mesmo? Olha só. Que é obsessão simples. Você observa que Kardec, ele aqui foca exclusivamente o médium na casa espírita. A pessoa que não raciocina, ele pensa assim, bom, então quer dizer que só aquele que trabalha na doutrina dos espíritos, só aquele que é portador de faculdades mediúnicas, como psicofonia, psicografia, pictografia, vidência, audição, só esses estão sujeitos a sofrer a ação dos obsessores, não é? Porque, como Kardec aqui relata, só os médios, né? Ele está focando só os médios. Então, é muito fácil para as pessoas pensar que, de fato, seja apenas os médios. Mas não é. É a humanidade toda. A humanidade toda. Nós temos que deixar a casa espírita e pensar na humanidade toda existente no mundo. Então, milhões de casos ocorrem no mundo, todos os instantes, graças à ação persistente dos obsessores. E também da ação persistente das trevas, dos anticristos, dos espíritos sofredores, desses espíritos charlatões, mistificadores. A ação persistente, 24 horas provocadas por estes nossos irmãos. Então, quantos milhões de pessoas morrem, eu vou dizer por ano, quantos milhões de pessoas morrem por ano vítimas de um pancreatite, vítimas de uma cirrose, provocadas, instigadas pelos obsessores, pelos espíritos das trevas, pelos espíritos de baixo escalão, os espíritos vampiros, os espíritos doentes, que encontrando-se vínculo com aquele encarnado, ali através da sintonia, leva o desencarnado a óbito. Então você observa que nós já deixamos a casa espírita. Quantos milhões de pessoas morrem por ano?
no mundo. Por infarto do miocárdio, por AVC, por embolia pulmonar, e cirrose, acho que eu já tratei de cirrose, né? Vários outros tipos, pneumonia. Aí você falando assim, mas infarto, AVC, pneumonia provocada por obsessores? Sim. A ação persistência dos obsessores que perdura por muito... Isso está no Evangelho. Isso não sou eu que estou dizendo, não. A ação persistente dos obsessores que perdura naquela área do corpo por muito tempo lesa aquela área, vindo a desestruturar a imunologia física daquele órgão físico. Então, se o espírito, se ele atua energeticamente, se o obsessor atua energeticamente no teu coração, nos teus pulmões e na tua massa encefálica, no teu sistema endócrino, se o espírito obsessor atua por muito tempo e você só vai ao médico, vai ao médico, vai ao médico, vai ao médico e não procura uma casa espírita para você receber tratamento espiritual, receber passe, água fluidificada, a ação persistente, prolongada daquela energia deletérica ali naquela área desestrutura o sistema imunológico daquele órgão físico, levando você vir a óbito. Olha que coisa interessante. Porque enfraquece os teus pulmões e ali se instala a pneumonia e você vem a óbito por pneumonia. Enfraquece determinadas ramificações no cérebro, principalmente no córtex, né, tanto de um lado quanto do outro, e desestruturando a imunologia do teu cérebro, da massa encefálica, vindo aquela fragilidade através do sistema endócrino e do teu sistema nervoso desestruturado imunologicamente, o fluxo sanguíneo em excesso naqueles vasos desestruturados, obstruídos na tua massa encefálica, vem a ruptura e através da ruptura o AVC, o danado do derrame, né? A mesma coisa acontece com o coração, o infarto do miocárdio, né? O infarto que pode ocorrer tanto nas artérias quanto nas coronárias, no ventrículo esquerdo, no ventrículo direito. Aí você pode me perguntar assim, mas onde é que está a justiça divina, a providência divina, os anjos guardiões, o meu guia protetor, que permite que esses obsessores se instalem ali e ao ponto de desestruturar as energias daquele órgão físico? Onde é que estão os meus mentores espirituais?
que não vê o que está acontecendo comigo, que não me protegem. Cadê a proteção de Deus? Deus não é pai. Jesus não é o nosso irmão maior. Cadê Mãe Maria Santíssima? Será que ela está dormindo? Delícia, né? Se fosse desse jeito, né? Gente, isso aqui chama-se o Espiritismo. Isso aqui não chama-se catolicismo. Onde você vai à igreja e se confessa, e o padre ali, se dizendo enviado de Deus, ele absorve todos os teus pecados e dali você já sai santo, pronto para a ruaça. Não é assim não. Semelhante atrai semelhante. Você pode ter certeza que se você tem algum espírito obsessor, se você tem espírito maligno, benigno, se você tem espírito charlatão, impostor, que está te sugando, vampiros, que está te sugando as tuas energias, é porque você tem feito por onde de atraí-los. Através das bebidas, através da sexolatria, através das drogas, através da moral desregrada, através da idoneidade desregulada, através da fofoca, enfim, através da imoralidade. Agora, nós temos que pensar uma coisa. A partir do momento que eu ajo na imoralidade, eu atraio para mim todos esses espíritos. E em vidas passadas eu prejudiquei, matei, fiz o que eu pude. A misericórdia divina consiste em me proporcionar uma nova oportunidade reencarnatória juntamente com esses espíritos para que eu me melhore. Porque através da minha melhora, da minha transformação, esses espíritos também se melhoram, também se transformam. Agora, em vez de eu me melhorar, o que eu faço? Chuto o balde de leite e vou para a bagunça aqui na Terra. Aí esses espíritos se instalam todos no meu corpo físico, as energias deles. Aí é o meu anjo guardião, meu guia protetor, é Jesus, é Nossa Senhora, é Deus que tem que me livrar desses espíritos? Por qual motivo? Que mérito eu possuo para que Deus retire esses espíritos de mim? Ainda mais Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. A partir do momento que Deus tocar num espírito desse, ele deixa de ser Deus. Porque ele vai contra os princípios dos desígnios das leis dele. Ora, é a lei de causa e efeito, ação e reação. Eu tenho, por semelhança, aqueles que eu atraio. Aqui eu estou sendo amparado pela claridade da luz acesa. Se eu não quiser mais a luz acesa, eu vou no interruptor aqui e apago, eu vou ter a presença da escuridão. Agora, porque eu apago a luz aqui, Deus vai vir e vai acender o interruptor. Vai acionar o interruptor. Jesus Bezerra de Menezes vai vir e acionar. Ah, mas esses espíritos, se eles quiserem, eles podem retirar esses obsessores todos da gente. Se eles quiserem, eles podem, mas sabendo eles que, agindo dessa forma, estarão infringindo os desígnios das leis de Deus. E esses espíritos, conhecedores dos desígnios das leis divinas, eles são os primeiros a não infringir os desígnios das leis do Criador. Quem infringe os desígnios das leis do Criador somos nós.
Somos nós. Então você observa, nós vamos continuar no próximo vídeo esse assunto. Quantos milhões de pessoas vão ao médico, recorrem aos médicos aqui na Terra, né? Clamando tudo quanto é tipo de doença no corpo. O médico pede, porque o médico, coitado, ele é médico, entendeu? Ele é médico. Ele não é Deus. Ele é um representante de Deus aqui na Terra, que nós devemos respeitar. Então o médico, ele pede tudo quanto é exame, 300 exames. E 350 exames vêm, ele pediu 300, mas vem mais 50 por gorjeta. Vem 350 exames e a pessoa não tem nada nos exames, não dá nada. E a pessoa morre, não morre. E a pessoa ainda sai xingando o médico. Esse médico não presta, porque onde já se viu isso? Eu estou sentindo isso, eu estou morrendo, onde se viu isso? E a pessoa procura outro médico. E no outro médico continua do mesmo jeito o problema da pessoa. Então no próximo vídeo eu vou explicar, eu vou continuar esse assunto aí.